Apresentando, eu me chamo Teófilo, eu sou orientador técnico aqui no Senai, eu fico aqui no Núcleo de Educação à Distância, tá? Vocês estão fazendo esse curso semipresencial pelo Senai, o TEC Eletrônica. Então, eu sou o responsável aqui, juntamente com os tutores, da parte técnica, que é a distância, enquanto que a parte presencial vocês fazem lá na escola do Ito Bolonha. Eu até pedi pro Paulo tentar marcar com vocês, pedi pro Igor também avisar, pra gente fazer essa reunião hoje, que a gente tem 3 colegas só, mas a gente vai fazer mesmo assim, que a gente não pode deixar passar a oportunidade, né? E o objetivo dessa reunião era entender de vocês o que vocês acharam do módulo básico, como que estão na parte de conhecimento, estão gostando do curso, que eu pretendo passar algumas informações aqui a respeito do próximo módulo, e aí eu queria ver como que vocês sentiram do curso nesse primeiro momento. Temos aqui na reunião o Adriano, Luiz, Paulo. Alguém quer falar? O que acharam do curso até agora? Difícil, fácil? O que vocês acharam? Para mim foi um pouquinho fácil, mas tranquilo, entendeu? Foi só o tempo mesmo que puxou um pouquinho para mim, mas foi tudo ok. O que precisava mais são os monitores estar mais junto com a gente. A gente também quase não procurou, né? Um dos objetivos aqui é eu explicar para vocês novamente, que a gente vai começar outro modo, fazer novamente uma retomada, mostrar todas as formas de comunicação, para que a gente fique mais próximo de vocês ainda. Porque a gente vai entrar agora no modo introdutório, o básico acabou. Então, assim, o básico era para te dar aquelas noções básicas, aqueles fundamentos ali para você seguir. De agora em diante, você vai começar a entrar na parte específica do curso. Então, a gente tem que cerrar os punhos, temos que se aproximar mais para ninguém se perder no processo. Mais alguém? Luiz? Adriano? Professor, Sim. é Paulo. Paulo? Ô, Paulo, É. pode ficar à vontade. Pode falar. Professor, é o seguinte, o primeiro módulo o primeiro C foi de eletricidade, né? Depois de eletrônica digital. Isso, e teve Sim. comunicação também, a primeira, né? Isso, a primeira comunicação, tá? Mas Isso. específico mesmo foi eletrônica, eletricidade e eletrônica digital, né? Isso. Tá. Como que é a sistemática aí? Porque pela apostila nós não vimos na prática nem 10% do que foi na apostila. Então, cada um estudou por si na apostila, alguns foram até o final, outros não. E como que ficou? Como ficou isso aí? Porque nós não vimos pouca coisa, professor. Acho que o conteúdo foi muito pouco. Ou o Entendi. básico é só isso mesmo para Não, aprender? é isso que eu vou te explicar também, né? Talvez, assim, a fala inicial, quando vocês começar, talvez se perder um pouquinho, é o que eu vou explicar para vocês. O que é um curso EAD, no geral, para você entender, tá? Vou te explicar isso na sequência já também. Só um pouquinho, Paulo, antes de eu falar com você, para ver se o Antônio também quer falar alguma coisa. Pode ficar à vontade, Antônio. Antonino, pode falar. A primeira letra autística do nosso país e deu a ela o nome do seu filho, Depois ele liga de novo, Theo. Pode falar com o Paulo aí, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, vou explicar para vocês direitinho, para vocês entenderem a questão do curso. Até mesmo que a gente vai entrar nessa parte introdutória agora e para ficar bem claro para vocês. Primeira coisa é a questão, como que funciona a questão de cronograma, né, para poder avançar. No Senai, os cursos são modulares. Enquanto estou falando, eu quero compartilhar aqui o cronograma, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Os cursos no Senai, eles são modulares. Como assim modular? Eles estão divididos aqui por módulo. Então, aqui estou mostrando, por exemplo, aqui é um print de um módulo específico 1, aqui tem um módulo específico 2. Como que funciona essa história? Para cada rematrícula que você faz, você matricula somente no módulo. Então, vocês vão agora para o módulo introdutório, ele está até oculto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse daqui, ó. Pera, deixa eu abrir o material aqui que eu tinha fechado.
Só um pouquinho, pessoal, que eu só estou abrindo o material aqui. Que aí eu mostrando, acho que fica melhor para vocês entenderem. Só um momento. Tinha deixado ele aberto aqui, mas acho que eu fechei sem querer. Só um pouquinho, gente. Aqui, encontrei já. Já conseguem ver minha tela? Sim. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, ó. O curso de vocês, ele é modular. A cada vez que vocês terminam um módulo, vocês têm que fazer rematrícula para avançar para o próximo. Vocês terminaram o módulo básico, que tinha comunicação oral e escrita, eletricidade e eletrônica digital. Somando a carga horária das 3 do 6, daria 300 horas. Aí vocês passam por uma rematrícula para poder iniciar o próximo módulo. A primeira coisa que vocês precisam entender é a regra do Senai. A regra é assim: no plano de curso, aqui no Senai, você pode reprovar em até 3 unidades curriculares, perdão, 2, que você consegue avançar no curso, mas fica devendo aquela disciplina. Você não fica impedido de avançar. Você pode avançar, mas fica devendo. Então, por exemplo, como o módulo básico tinha 3 disciplinas, supondo que você reprovou em 2, não atingiu a média, mesmo assim você pode fazer rematrícula e ir para o módulo introdutório, mas para pegar o certificado final tem que pagar as matérias que ficou reprovado. Só para vocês entenderem. Então, por exemplo, professor, não fiz comunicação oral escrita, só fiz eletricidade e eletrônica e dá para continuar ou eu perdi o curso? Não, dá para continuar, dá para fazer rematrícula, só que tem que fazer a disciplina de comunicação oral escrita para formar. A escola te oferta ela e você matricula nela depois e tem que fazer ela, pagar. Tipo, como a gente faz na faculdade quando reprova numa disciplina. Então, só para vocês entenderem a lógica. E aí, nesse momento, a gente está passando pelo período de. O professor está tentando fechar a disciplina de eletrônica, porque teve uma galera que não entregou, mas era para ter terminado desde o dia 13, porque já está atrapalhando a rematrícula para começar a próxima unidade curricular, do próximo módulo. Porque quanto mais o professor demora para poder fechar a disciplina, mas demora para vocês rematricular para o próximo módulo. Isso é ruim, porque isso impacta lá no final do curso. Porque se todo o planejamento que foi feito, quando chegar na última disciplina, os alunos não conseguem entregar as atividades e não fecha, automaticamente eu tenho que prorrogar ela, prorrogando ela, prorroga a data final do curso, e aí o curso vai só prolongando. Então, o primeiro ponto é esse, vocês entender que o curso é modular e entender a importância de tentar fazer atividades dentro do período da unidade curricular. Porque se atrasa, atrapalha todo o processo do curso. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é a questão de como que funciona os estudos diários. Como que funciona o estudo diário nas disciplinas, né? Como que é essa lógica? Então, o curso EAD, ele não é um curso presencial conectado. Não é aula ao vivo todo dia. Você está fazendo um curso EAD, onde o conteúdo e a situação problema já estão disponibilizadas. Você é o protagonista ali para poder estudar o material. E o tutor, ele é o mediador. Ele está te acompanhando todo dia. No caso do professor Paulo, ele trabalha com a gente 40 horas semanais. Ele está das 13 às 22 todo dia aqui na plataforma, para poder auxiliar os alunos que buscam estudando e quer tirar dúvida. Mas o aluno que tem que ler o material disponível. O professor faz uma aula por semana ao vivo para aprofundamento. Na verdade, essa aula não é que se não ter aula dele, o curso não anda. Não é ele que vai andar com o curso. É vocês que andam com o curso. Ele faz apenas intervenções para ajudar e ele está todo dia disponível para auxiliar. Então, o que eu tenho que fazer é dedicar, como eu faria no presencial, 3 horas de estudo todo dia, senão não dá, gente. O curso, ele tem uma carga horária extensa
E você precisa dedicar 3 horas diariamente. Se você entra na plataforma 1 ou 2 vezes na semana, ou só no final de semana, ou você já tem que conhecer todo o material para uma lida rapidinho e já aprender tudo, ou você vai só atropelando as coisas e vai achar que nunca vai dar tempo. Por exemplo, a UC de eletricidade, ela tem 120 horas, dessas 120, 24 foi presencial, então sobrou 96. Aí esses 96 foi dividido em 40 dias úteis. Esses dias aqui, pessoal, não conta nem sábado, nem domingo e nem final de semana. É só, nem sábado, nem domingo, nem feriado, perdão. É só dia útil, só dia útil. Então, e cada dia desse, o aluno teria que dedicar 3 horas. Ah, mas eu trabalho à noite. Não estou falando que tem que ser à noite. Você pode escolher o melhor horário para poder estudar. Você tem essa liberdade. Só que você tem que estudar. Não tem como você não estudar. Essa opção não tem jeito, senão você não vai aprender e a quantidade de conteúdo que tem para você estudar não vai dar tempo. Então, eu tinha 40 dias. Cada dia eu estudando 3 horas, 40 vezes 3 daria os 120 horas, tá vendo? Então, assim, 3 horas diariamente para você ler todo o material que já está na sala. E aí, o que o professor faz semanalmente são intervenções. Em hipótese nenhuma, o professor, com uma aula por semana, dá conta de ler todo o conteúdo para vocês, porque não é esse o curso. Ele não tem aula todo dia ao vivo, não é um curso presencial conectado, onde você faz um presencial, só que mediado por computador. Não, como aconteceu na pandemia. Esse é um curso EAD, é feito para aquela pessoa que tem para ter flexibilidade de horário de estudo, para a pessoa estudar no melhor horário que ela encontrar. Ela só tem alguns compromissos, que é o presencial, que é ao vivo, e a aula ao vivo que o professor faz uma vez por semana. Mas a gente não pode nem pôr essa aula todo dia, porque senão a gente está descaracterizando o produto. Esse produto não é um presencial conectado, ele é um curso EAD que o aluno pode fazer no horário que ele melhor entender para estudar. Só que o aluno precisa dedicar diariamente, senão ele não consegue compreender. Principalmente porque o curso de Técnica Eletrônica, ele é dessa área elétrica o curso mais difícil que tem. Não é eletrotécnica, não é automação, é o de eletrônica. Ele é o mais difícil da área elétrica. Por quê? Porque ele envolve muita lógica, né? Quando você entra na parte de eletrônica digital. E a eletrônica analógica também, ela envolve muito comportamento, né? Não linear. Tem muitos componentes que é não linear, que o funcionamento dele não é perfeitamente assim explicável. Ele tem alguns comportamentos, algumas exceções e tal. Então isso faz aparecer algumas características no circuito eletrônico que a gente tem que estudar bastante para poder entender. E este é o curso de vocês. Então, vocês têm que dedicar 3 horas diariamente, senão fica muita coisa para poder estudar. Por exemplo, sistemas digitais, que é a próxima que vai começar. Ela deveria começar dia 27/4, mas provavelmente não vai começar, porque a gente está com um problema em eletrônica digital. O que vai acontecer? Né? A gente está organizando para sistema digital ela começar uma semana depois da data aqui, e essa uma semana a gente descontar ela lá em julho, né? Vocês teriam um recesso ali de 20 dias em julho, do início até dia 20, nós vamos ter que tirar uma semana do recesso. Por quê? Para não prejudicar a data de final do curso, porque se eu só adio uma semana, o seu curso vai terminar uma semana depois, lá no final. E isso pode impactar para você ali que fez todo um planejamento. Então, para a gente não mexer nisso, a gente pretende, né? Porque o pessoal está rematriculando, tem gente entregando atividade, o professor está lutando, o pessoal entregar ainda. Para a gente não adiar o final do curso, a gente vai ver se coloca ali uma semana em julho, que era recesso, volta uma semana mais cedo ou sai uma semana depois, para a gente conseguir estudar sistemas digitais, dispositivos eletrônicos analógicos e fundamentos de automação, sem ter que mexer na data final do cronograma, tá? Isso é uma estratégia que a gente vai estar tentando traçar para que vocês não tenham esse impacto no final do curso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é isso. Vocês precisam tirar um tempo para dedicar. E tem que ser no mínimo 3 horas. O conteúdo é complexo. Vocês viram um pouquinho disso em eletricidade, eletrônica, digital. E olha que isso era conteúdo do módulo básico. Agora que vai entrar no introdutório. Agora, por exemplo, sistemas digitais, eu estou até com um plano de curso aqui aberto, só para mostrar para vocês. Ó. Olha um pouquinho do que vocês vão estudar. Ó. Primeiro, quais são as capacidades que vocês precisam desenvolver? Então,
vocês vão ter que aprender a efetuar medidas de sinais em circuitos digitais. Então, medir esse sinal. Eu tenho um circuito digital e eu tenho que aprender a efetuar essas medidas. Então, mexer com instrumento de medição. Eu também tenho que aprender a analisar diagramas e esquemas. Então, eu vou ter aqueles esquemas de circuito digital com porta lógica, com flip-flop, com registrador e tal, e conversor e tudo mais, e olhar naquilo e entender como aquilo funciona. E isso é analisar diagrama. Elaborar circuito eletrônico de sistema digital. Então, eu vou elaborar também. Então, eu vou mexer com software que mexe com isso, né? Com Proteus, para poder elaborar circuitos. Então, já vou avançar nessa parte. Interpretar a folha de dados e componentes. Então, eu pego ali o circuito e olho e consigo ver quais componentes estão sendo usados ali. Aí eu vou lá no datasheet e aprender a conhecer as características do componente. Vou fazer isso também nessa C. Tem que desenvolver isso. Interpretar manuais técnicos e aplicar técnica de programação de sistema digital. Então, vou mexer com programação aqui também. Eu vou aplicar técnica para programar. Então, isso são as capacidades. Aí, dentro dessas capacidades, quais são os conteúdos? Ó, eu vou mexer com um pouquinho sobre memória de semicondutor, entender o que é memória RAM, ROM, PROM, EPROM. Então, memória flash, diagramas e esquemas. Depois eu vou mexer um pouquinho com sistema digital programável, né? Aprender a fazer programação, circuitos de aplicação, folhas de dados. Aí depois eu vou mexer com a parte da arquitetura do microcontrolador já, ó. Função dos pinos, o que é o clock, reset, organização da memória, endereçamento, flags, periférico interno, interrupção. E entra na parte de programação do microcontrolador, já para fazer fluxograma e mexer no compilador. Então, ela é uma UC que vai enfiar de cabeça agora na parte de programação. E aí, se você não está dedicando aquelas 3 horas diárias, se você não vem, deu dúvida, pergunta o tutor que está ali todo dia na plataforma acompanhando, guarda isso somente para aula ao vivo ou para aula presencial, você vai ser prejudicado. Por quê? Porque na aula presencial, o professor já tem ali uma prática para desenvolver. Então, ele já está focado naquela atividade. Ele não tem tempo, às vezes, para tirar dúvida sua da plataforma, que você poderia ter tirado com o tutor ao longo da semana. Ah, eu vou falar na aula ao vivo. Aí, na aula ao vivo, o tutor já preparou ali um conteúdo para poder explanar, porque ele sabe que vocês vão ter dificuldade. Aí, ele já está preparado. Aí ele vem daquela aula e você está com a dúvida. Às vezes, ele na aula acaba não tendo tempo para tirar a dúvida. Aí você perdeu a oportunidade. Mas não é assim que você faz no curso EAD. Você tem um canal que você pode tirar a dúvida todo dia, a hora que você quiser, tá? E se precisar, dependendo da situação, o professor pode até abrir uma web com você e te mostrar alguma coisa. Mas ele está ali todo dia na plataforma. Então, diante da complexidade, por exemplo, dessa UC que vai vir agora, né? Se você não dedicar suas 3 horas diárias, não pesquisar, não tirar dúvida com o tutor, não participar das aulas ao vivo, trazer dúvida ali do que você estudou, não estudar para o presencial, para você poder levar a dúvida ali na hora da prática, relacionada à prática, você acaba achando, não conseguindo efetuar todo o estudo que deveria no tempo necessário. E aí, ressaltando novamente, ó, esta unidade curricular, ela tem 60 horas, mas como ela tem 16 horas de presencial, sobra 44 para estudar o EAD. E esse 44, como é 3 horas de estudo por dia, você vai gastar 15 dias, né? Que vai dar ali 45, mais ou menos, né? 15 vezes 3, 45. 45, você vai ter 15 dias para poder estudar o conteúdo, 3 horas por dia. Então, como que eu faço para estudar esse conteúdo, professor? E qual que é essa lógica, né? Aí eu vou voltar aqui, agora já aqui na sala de aula, para explicar para vocês como que é essa lógica de estudo. Deixa eu entrar aqui na turma. O professor Paulo, você lembra qual que é o código da turma? 863341. 863341, pessoal. Só para vocês entenderem, eu vou entrar aqui em eletricidade, só para vocês entenderem a lógica. Então, como que eu faço para estudar aqui na plataforma, né? Porque você viu, eu tenho 15 dias agora, eu tenho que estudar o material. Como que eu vou fazer para ter um estudo produtivo? Aí eu vou te mostrar para vocês, ó. O primeiro passo, pessoal, é você vir em conteúdo e não é nem abrir o livro, não. Não é no livro que você começa. Você começa no conteúdo online aqui, ó. É nele que você começa. Por quê? Porque o conteúdo online, ele já vai definir para você, aqui logo no começo, ó, a situação problema. Ele vai vir com a situação problema de aprendizagem
o contexto aqui, o que é o problema, e depois que ele te conta o que é o problema, aí que ele vai vir aqui na parte de, ó, então passei por essa parte de entender que é a situação problema, aí ele vai começar aqui nos conceitos essenciais, ó. Então, o primeiro conceito que eu tenho que aprender para conseguir fazer aquela situação problema era eletricidade e processo de geração de energia. E assim, você vai avançando, ó. Aí, depois que eu vi aqui no conteúdo online quais são os conteúdos que ele trabalhou, agora, né, para o primeiro desafio, que eu já sei qual é, e já vi qual o conteúdo que ele propôs para me estudar, agora eu vou aprofundar nele. Então, eu já estudei todo esse conteúdo aqui no EAD que ele passou por aqui, agora eu vou aprofundar, porque só aqui não dá. Aí você sai daqui e vem no livro didático. Aí no livro didático, quando você abrir ele, você tem que entender que você nem sempre vai começar lendo o primeiro capítulo. Às vezes, você tem que começar lendo aqui, ó, do capítulo que tem aquele assunto que você precisa estudar, que o conteúdo te mostrou. Então, por exemplo, aqui, eu vi que lá no conteúdo online, ele começou já falando de eletricidade. Então, aqui na hora que eu vou estudar, para mim já estudar dentro do conteúdo que eu já vou usar para fazer a primeira entrega, eu vou ter que começar estudando aqui já, ó, a parte de eletricidade, que aqui, coincidentemente, era o capítulo 2. Então, nesse caso, eu começaria pelo 2, para poder ver também o histórico, as fontes geradoras e tudo mais. Então, de acordo que o conteúdo online vai avançando, você vem no livro também. Por quê? Porque o conteúdo online, ele está te preparando para fazer a entrega da atividade. E aí, nem sempre o conteúdo da primeira entrega, ele é o primeiro capítulo do livro. Pode acontecer, e vai acontecer às vezes, que ele vai pedir para você começar estudando pelo capítulo 6, por exemplo. Que talvez a primeira entrega já é sobre capacitor. Então, eu já vou lendo o que é capacitor. Ah, professor, mas como que eu vou ler sobre capacitor se eu não sei o que é eletricidade? É por isso que o conteúdo, você vai no capítulo 6 e vai ler no capítulo 6, e quando der uma dúvida, você volta no capítulo de eletricidade para poder tirar aquela definição. Porque que a ideia agora é assim, você é colocar diante de uma situação problema, e você tem um prazo para entregar, e você tem que estudar direcionado, então você vai direto no problema. Então, por exemplo, se eu preciso, me passar uma tarefa que era para me fazer, por exemplo, eu tenho que fazer uma rede de comunicação para ligar aqui Goiânia a Senador Canedo, né? Uma rede ali móvel e tal. Então, se eu preciso fazer isso e eu tenho um prazo de entrega, a primeira coisa que eu vou fazer é o que é uma rede móvel, né? O que eu preciso fazer a rede. Aí, de acordo com que eu vou lendo, aí ele fala um conceito que eu não sei. Aí eu volto lá no livro e pesquiso aquele conceito. E aí eu vou voltando nos conceitos que eu não domino, de acordo que vai aparecendo e eu não sei o que é. Então, isso é um estudo direcionado. Você tem uma situação, um problema para resolver, você já vai estudando o conteúdo para aquela situação, e toda informação que veio que você não sabe, deveria saber, mas não sabe, você volta no material e pesquisa sobre aquele assunto para você conseguir avançar. Então, no EAD, não dá para você ir lendo o capítulo 2 até o capítulo, deixa eu ver aqui, 14 em sequência. Porque às vezes você vai ter que pular do 10 para o capítulo 13. Eu li corrente alternada, agora eu tenho que ler circuito trifásico, por exemplo. Por causa da minha entrega. Então, isto, quem vai te direcionar qual conteúdo que você precisa estudar primeiro é o conteúdo online e um documento que o tutor prepara para vocês também, que é esse documento aqui, ó, fica em primeiro espaço, que ele é chamado de Plano de Estudo do Aluno. Esse documento aqui, o tutor, ele prepara para vocês o que vocês devem estudar a cada momento para conseguir fazer as entregas. E como que ele prepara esse documento? Ele prepara esse documento baseado em outro documento que vem para ele, que é o documento norteador da unidade curricular. Então, por exemplo, ó, esse documento aqui, ó, ele vem do próprio desenvolvedor do curso. Então, quem desenvolveu esse curso que vocês estão fazendo foi o DR de Santa Catarina. Santa Catarina foi contratado pelo Departamento Nacional e eles fizeram o curso técnico em eletrônica. Aí eles disponibilizam o curso no Departamento Nacional e todos os outros Senais do Brasil podem ofertar, que é o que o Senai de Goiás está fazendo, ofertando o curso. E aí, esse documento vem junto. Então, a unidade curricular, que é o sistema digital, ela vem aqui, ó, mapeada para o professor, né? Como que o aluno deve estudar ela. E o professor vai transmitir essa informação lá para o plano de estudo do aluno. Por exemplo, ó, eu já sei
Não foi eu que inventei. Isso aqui é o próprio especialista que desenvolveu. Então, eu já sei que o curso de vocês vai ter uma, duas, situação problema. São duas só, essa unidade curricular. A primeira se chama Desenvolvendo o Sistema de Controle de Acesso e a segunda se chama Explorando o Mundo dos Microcontroladores. Duas situação problema. E a primeira situação, ela tem 3 entregas. Atividade 1, 2 e 3. E aí, dessas 3 entregas, ó, a primeira entrega é lá no presencial. É uma prática na escola. A segunda entrega é no EAD, ó. A carga horária dela é porque aqui tem uma coluna. Tem 2 colunas aqui, gente, ó. A distância e aqui presencial. Então, quando essa carga horária de 8 horas foi jogada aqui, é porque essa atividade ela é presencial. Quando a carga horária de 9 horas foi jogada aqui, ó, nessa primeira coluna, né? Aliás, as 36 horas foi jogada na primeira coluna, quer dizer que essa atividade ela é para ser feita na plataforma. E depois, a terceira entrega é para ser feita no presencial. Então, da primeira situação problema, eu tenho 2 práticas para fazer na escola e uma para entregar no EAD. Então, é assim que o tutor sabe. E como que ele vai te contar o que você deve estudar? O próprio material fala, olha para você ver, ó. A primeira prática, né, é com o livro didático no capítulo 1, que o aluno precisa estudar para fazer a primeira prática. A segunda, a parte teórica, é com o livro didático, o conteúdo está no capítulo 2, 3 e 4. Então, o aluno estuda o 2, 3 e 4 para conseguir fazer essa atividade. Para fazer a terceira atividade, que é no presencial, ele estuda de novo 2, 3 e 4. Então, o que ele estudou aqui para fazer a parte teórica, ele já estudou para a parte prática. E assim, ó, o material vai dizendo quais capítulos que tem a ver com a atividade. Ó. Então, parece que todas as atividades aqui têm a ver com o capítulo 2, 3 e 4. Ó. Foi o único que ele pediu para poder estudar para todas. Então, é isso que o tutor vai pegar e vai colocar no plano de estudo do aluno. Vai dizer para você, aluno, o que você deve estudar a cada dia. E aí, como que ele vai saber quantos dias você vai gastar? Usando aquela lógica que eu falei para vocês. Ó. Por exemplo, essa atividade aqui, ó, que é 36 horas, quer dizer que eu preciso de 36 horas de estudo para me absorver o conteúdo para conseguir fazer ela. E o que é 36 horas? Quer dizer que ela dividido por 3 dá 12 dias. Então, quer dizer que eu levaria 12 dias para fazer essa primeira entrega. Então, lembra que vai ter 15 dias na UC? Então, essa entrega aqui, a do EAD, ela vai estar lá para o final da UC, porque você vai demorar uns 12 dias para conseguir entender tudo para fazer ela. E depois, ó, depois que você já estudou esses 12 dias, para fazer essa outra aqui agora, essa outra aqui que é EAD, você demora só mais 4 horas de estudo, ou seja, só mais um dia. Então, essa segunda entrega, que é elaborar o projeto, ela já vai ser, a entrega dela é quase junto com essa de programar o microcontrolador. Por quê? Porque depois que você já estudou 12 dias, você já aprendeu tudo que precisava para programar e para elaborar o projeto. Então você já consegue fazer as 2 entregas. E as outras partes é prática. A parte de ir lá na escola, mexer no software, programar lá já junto com o professor, lá na escola, vocês vão fazer uma parte. E vai ter uma parte no EAD, que vocês vão entregar também. Então, é assim que é dividido a parte de estudo diário. Então, não é o tutor que quer colocar data de entrega, que pôs a data puxada, não é ele, pessoal. É porque o curso EAD, ele tem a carga horária para executar e o tanto de dias que o aluno vai estudar para cada coisa. E aí, o complicado é quando você não dedica a sua parte ali de estudo, você não tira dúvida, não está ali atento, e você não consegue estudar o que precisa, e aí precisa de mais prazo. E aí o problema de mais prazo é que começa a atrapalhar as próximas, e o curso de vocês vai só aumentando de tamanho. Aí amanhã não é interessante. Fazer um curso de 2 anos vai demorar 4, virou uma faculdade. Véio. Aí não é vantajoso para ninguém. Então, este é o cuidado que vocês têm que ter na hora que está fazendo um curso EAD. É se programar para conseguir dedicar diariamente a carga horária prevista. Se você não dedica essa carga horária prevista, acaba que você não consegue fazer as entregas dentro do prazo. Consequentemente, isso vai prolongar o seu curso ou vai te desestimular devido ao fato do curso ficar ficando muito longo, ou você não está entendendo porque acha que é muito conteúdo. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, né, que eu acho importante, agora entrando no modo específico,
é a dedicação de vocês no estudo diário. E aí, pessoal, vocês não estão abandonados. Enquanto vocês estão estudando, o tutor, ele está aqui do lado, ó. Todo dia, ele está aqui das 13 às 22, aqui na sala de aula. O que você vai fazer quando deu dúvida? Você pode vir aqui nele, abaixo dele tem aqui um balãozinho, e você pode mandar uma mensagem, que aqui em cima vai aparecer para ele o número de vermelho que alguém mandou a mensagem. Ele vai lá e te responde. Se ele não conseguir te responder por texto, porque acontece, ele vai lá, ele grava a tela dele, ele grava um vídeo explicando e te manda. Se não dá, se não entendeu, às vezes ele vai e marca com você. Não, vamos abrir um link de web aqui agora que eu te explico aqui, porque eu não estou conseguindo escrever para você. Então, esse é um jeito. E o jeito mais importante, inclusive, é esse daqui, ó. Pelo comunicação, vocês colocar dúvida no fórum de conteúdo. Por que que isso aqui é importante? Porque o que está aqui, todo mundo consegue ver, igual o colega colocou aqui, ó. Colocar a dúvida e os colegas lê a dúvida também do outro colega e consegue ver. E aqui nesse fórum, pessoal, na hora de responder, você pode mandar até áudio. Por exemplo, eu clico aqui em avançado, por exemplo, ó, responder avançado, você pode vir anexar arquivo. Então, às vezes, eu não sei escrever o que eu queria, professor, eu vou mandar o áudio aqui, mas como que eu vou mandar o áudio por aqui? Você grava o seu áudio no celular e na hora de enviar, você anexa o arquivo do áudio aqui, que o áudio vem, o professor consegue ouvir. Ou a filmagem de tela também, se você, peraí, eu filmei aqui a minha tela e estou perguntando aqui, filmando aqui, que eu não consigo escrever. Você pode mandar no arquivo, que o professor vem e recebe também. Então, não é só texto. E você pode mandar imagem também. Eu printei, eu quero isso aqui. Você pode mandar tanto print tela como um arquivo. E ele aceita qualquer arquivo. Você enviou, o tutor consegue ver. Então, por aqui, você pode perguntar de várias formas diferentes. Só no texto, na imagem, ou num vídeo, ou no áudio. Você pode mandar, que tanto o tutor como os demais colegas conseguem ver. E qual que é a importância de todo mundo ver? É porque, às vezes, a sua dúvida também é a dúvida dos demais colegas. Então, por isso que é importante você colocar aqui, porque, às vezes, a sua pergunta já responde à dúvida de muita gente. E quando você manda aqui pelo balãozinho, aqui do lado, só o tutor que vê. Então, essa parte você vai deixar para quando for uma coisa mais particular. E quando for uma dúvida de estudo, manda aqui pelo fórum de comunicação, que aí fica visível para todo mundo. E aí, quando o tutor responder, todo mundo já consegue acompanhar. Então, gente, voltando aqui ao nosso assunto, o curso de vocês, ele é um curso bastante interessante, bastante aplicável, tem muito mercado de trabalho. Então, assim, quem forma em tech eletrônica dificilmente vai ficar desempregado, porque é uma área que tem a sua certa complexidade, mas quem consegue formar tem emprego garantido, porque nem todo mundo domina essa área. Então, é uma área assim que não é todo mundo que se aventura. Da área elétrica, é uma das áreas mais difíceis, essa área de eletrônica e de telecomunicação. E eu falo com propriedade, eu sou engenheiro eletricista, o professor que está aqui também é engenheiro de controle e automação. Se eu estiver falando bobagem, ele pode até entrar aí e me desmentir. Mas são conteúdos que dão trabalho de entender, até mesmo pela complexidade, por essa questão de mexer muito com eletromagnetismo, que mexe muito com partículas subatômicas, né? Partículas bem pequenininhas, menor que o átomo, e o comportamento delas não é linear, mexe com física quântica, que a gente domina pouco dessa área ainda, tem muita coisa a se descobrir. Então, assim, tem muita informação na eletrônica, muito erro que dá, que a gente acaba descobrindo pelo teste, mas a gente até hoje nem sabe explicar, e às vezes você conserta e ele dá o erro ainda. Então, tem essas questões, porque muita coisa na eletrônica está no campo da probabilidade. Então, tem aquela porcentagem de erro que pode acontecer. Por ser uma área bem tecnológica, bem voltada a essa parte da física moderna, então ela é uma área que não é todo mundo que se aventura nela. Então, a gente convida vocês a se dedicar de fato a esse curso. É um curso muito bom, que vocês vão ter bastante retorno, mas a gente precisa de contar com vocês nessa dedicação e falar com o tutor ali diariamente, assistir às webaulas, estudar as 3 horas diárias, pedir orientação para ele. Professor, me indica um canal para me seguir também, para mim ver mais coisa e tal. Participem, pessoal. Pesquisem, busquem, tá? Nessa modalidade que vocês estão fazendo,
Vocês não precisam, o professor ler o material para vocês. O material já está lá. Você tem você tem a liberdade para poder buscar e avançar no seu tempo. A gente tem um tempo aqui, mas é só para parametrizar início e fim, porque senão o curso fica sem lei também. Mas dentro desse tempo, no caso de vocês aqui, dos 15 dias úteis, se organize. Espera aí, professor. É 15 dias, né? Vamos fazer aqui uma organização para mim aprender, me organizar. Eu tenho 15 dias para poder estudar 3 horas por dia. Que tanto de coisa que eu tenho que estudar? Aí quando você entra lá na UC, você vai começar a já fazer essas ponderações, né? Vou pegar com exemplo de novo aqui, a de eletricidade, né? Que é a que vocês já viram. Então, se eu tenho aqui o livro, né? Vou abrir de novo aqui. E o livro, ele tem... vamos ver quantas páginas ele tem. Aqui, ó. O livro, ele vai até a página 259, né? Quando ele mexe já com descarte de resíduos ali. 259 páginas. Tá, 259 em 15 dias? Não, eletricidade era em 40 dias. Então, vamos pensar assim. 259 dividido para 40. Então, era como se eu tivesse que ler, em média, 6 páginas e meia por dia. Para mim ter mais ou menos a noção. Só que qual página que eu vou começar lendo? Desde a primeira? Não. Aí eu vou nos capítulos que o tutor me orientou, que o conteúdo me orientou. Então, às vezes, eu começo pelo capítulo 4. Mas eu tenho que entender que a minha métrica é de 6 capítulos, 6 páginas e meia por dia. Ah, mas eu já conheço esse conteúdo, que bom. Então, às vezes, vai ter dia que você vai ler 10 páginas, porque você pulou 5, 6, que você já sabia. Essa que é a vantagem do curso EAD, porque quem já tem conhecimento, ele não precisa ficar preso, ele pode avançar. Quem está com dificuldade, vai com mais calma, pergunta o tutor. Então, as 3 horas diárias, para você conseguir fazer a leitura das 6 páginas e meia e ir lá também ler sobre o conteúdo online, já fazer a primeira atividade, para aproveitar o tempo. Agora, se você entra uma vez na semana, 2, e aí olha o que vai acontecer. Era 6 páginas e meia por dia, um exemplo, né? E aí eu entrei só 2, eu deveria entrar 5 dias na semana, né? Então, 6,5 vezes 2, eu consegui ler 13 páginas, ao passo que quem entrou 5 vezes, leu 32. Então, ele avançou bem, você só leu 13 páginas e deveria ter lido 33. Aí é onde você fala que é muito conteúdo, e é mesmo, porque às vezes você não está dedicando diariamente aquele tanto de estudo. Então, é muito importante que vocês façam isso. Como faria no presencial, sentando ali no banco e vendo o professor dar 3 horas de aula, aqui é a mesma coisa, só que você pode sentar no seu banco de madrugada, de manhã, à tarde, ou um pouquinho de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, você que escolhe. Você pode dividir suas 3 horas ao longo do dia, não tem problema. Só que precisa dedicar as 3 horas. Se você não fizer isso, você acaba não conseguindo ler tudo que precisaria e acaba não conseguindo fazer as entregas, tá? Então, é importante eu ter essa fala com vocês, pessoal, e essa aqui também, ó. Que o curso de vocês, ele tem 2 etapas. É a online, que vai até 49 pontos, e a presencial, que vai até 51. Professor, e qual das duas que eu tenho que fazer? As duas, gente. A online é 80% do curso. Apesar da nota dela ser menor, mas 80% da teoria está no online. E 20% está no presencial. Então eu tenho que fazer as duas, entender a teoria e a prática. Só que no online, a minha nota vai até 49 e no presencial ela vai até 51. E no presencial tem mais. Você tem que participar, no mínimo, 75% das aulas práticas, senão você perde as capacidades e fica no prejuízo delas. Então, ou seja, você não deve ficar perdendo a aula presencial. Organize sua agenda, o dia e horário ali para não matar a aula, para você não perder essa aula. Que é importante que ela aconteça naquela data, porque a escola tem dificuldade para remarcar. E aí, se deu alguma coisa errada no percurso, o tutor faz com vocês recuperação paralela, que é deixar você reenviar a atividade atrasada, ou você enviou errado, ele te dá um feedback, deixa você postar de novo. Só que aí, nesse caso, ele acaba tirando um pouquinho da nota, porque você teve um privilégio, né? Ou recuperação final. Essa aqui é o que ninguém deve querer ficar. Por quê? Porque ela não tem a mesma qualidade que as atividades do curso, porque ela é uma única atividade, valendo 49 no EAD e 51 no presencial. Ela é 2 partes, eu tenho que ir no presencial e no EAD. E aí essa nota dela, que vai somar 100 pontos,
Ela vai fazer média com a nota que você tirou até o momento. Então, para você ficar de recuperação final, você tem que estar com a nota entre 40 e 59. Se está com a nota aqui dentro, você tem direito à recuperação final. E aí, como que ela funciona? O tutor libera uma atividade EAD, você vai um dia na escola fazer uma prática, mas essa prática não é aula, gente. Aí que é o complicado. Não é uma aula de reposição. É uma prática onde o professor vai te liberar tudo que você precisa e você vai ter que demonstrar que consegue fazer aquela prática, porque agora não é aprender, é demonstrar que já sabe. Porque a recuperação final é uma chance para você provar que você sabe o conteúdo e pode avançar. Porque senão o correto era você reprovar e fazer de novo. Então, não, eu sei. É porque eu fui mal, mas eu estudei, eu já sei, eu vou provar. Aí a recuperação presencial, você vai lá e faz a prática e prova que dá conta. A do EAD vai lá e faz a atividade e prova. E aí a nota vai somar com a nota que você tinha e fazer a média. E aí, se passou de 6, você aprova. E aí você é aprovado e pode seguir no curso, tá? Então, eu sei que falei muito, mas eu precisava falar para vocês, né, todas essas informações, por quê? Porque a gente vai entrar no módulo específico, introdutório, que agora o curso começa a ficar mais aprofundado ainda, e eu preciso que vocês dediquem 3 horas diariamente. Eu preciso que vocês venham na sala e perguntem o tutor todo dia da semana, não é só no dia da web aula. E que no dia da web aula, que ele avisa com antecedência o que vai ter na web aula, que vocês estudem aquele conteúdo, pesquisa onde der, para chegar na web aula já cheio de dúvida aquele conteúdo, para na hora que ele for falar, você já ter as perguntas certas dentro do assunto, tá? Mas pode perguntar qualquer outro dia da semana, não só no dia da aula ao vivo. Pessoal, desculpa ter falado tanto assim, mas eu precisava mostrar para vocês, no geral, o que é o curso EAD e como que vocês precisam se comportar nele. Senão, vocês terão problema. Eu gostaria de saber, abrir agora para dúvida, né? Se alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, podem ficar à vontade. Para mim, eu acho que deu para entender bem o sistema de aula, né? Que tá, realmente era alguma dúvida, justamente isso por causa de ter contato com o tutor. Realmente agora ficou legal. E aí, gente, pensa no tutor, é diferente de um curso presencial. O tutor, ele é o mediador. Você vai pensar assim, ele é meu amigo. Ele corrige minha atividade, eu sei, mas ele tá ali para poder te mostrar o caminho. Então, você pode perguntar, não tem problema. Professor, não estou entendendo nada dessa atividade. Professor, eu não sei nem por onde começar. Professor, me indica isso. Eu quero que vocês fiquem assim, na cola do tutor, porque ele é o mediador. Vocês não estão só. Não pensem que tem que ler o capítulo sozinho e ficar na dúvida, não. A hora que bateu a dúvida, o tutor, ele é especialista para te ajudar. Então, aqui no EAD, a gente tem o Paulo, o professor Paulo, ele não é o único tutor, vocês vão conhecer outros agora. O professor Paulo, que é da área de automação, tem eu, que sou da área elétrica, sou engenheiro eletricista, né? A gente tem outros aqui da área de eletrônica, de energia. Então, a gente tem várias formações que vai ajudar vocês, depende da unidade curricular. Então, assim, provavelmente, o professor Paulo deve voltar na UC de Fundamentos da Automação, né, que é a terceira do módulo. Agora, de eletrônica digital, deve entrar, sistemas digitais, deve entrar um outro professor aqui da área de eletrônica. E, pessoal, são vários os tutores que podem ajudar vocês. Então, a gente tem aqui vários engenheiros, né? Como eu falei para vocês, desde controle de automação, mecatrônica, engenharia elétrica, né? Engenharia civil, que não vai entrar no caso aqui, mas são vários a formação dos docentes para poder ajudar vocês dentro da especificidade do conteúdo ali que está sendo praticado. Por isso que vocês têm que aproveitar bastante do tutor, tirar a dúvida, não guardar a dúvida. Se tiver dificuldade, vocês podem eleger ali no grupo de vocês ali dos alunos, um representante. Aí o representante vem e traz a dúvida da turma, não tem problema não. Ele pode agendar com o tutor. Fala, professor, o pessoal da turma está com muita dúvida, né? E eles não conseguem colocar no fórum. Então eles passaram para mim. Eu queria marcar uma reunião com o senhor para me te trazer todas as dúvidas. Que aí o senhor faz ou uma aula, ou uma gravação, ou algum tipo de orientação, que aí eu levo para todo mundo. Porque não adianta vocês ficar perguntando a dúvida lá no grupo do WhatsApp. O tutor não está lá para tirar a dúvida, porque a plataforma é essa que eu mostrei para vocês.
Então, se tem dúvida, tem que levar a plataforma. Se tem dificuldade, leva ali para o monitor da sala, para o representante da turma, pede para ele, em nome da turma, falar com o tutor, aí ele traz toda a ponderação. O tutor vai e faz uma aula específica, faz uma gravação, faz um momento ao vivo. Aí ele vai usar as estratégias que nós temos para poder auxiliar vocês, né? Até aulão na escola, o professor já fez também. O professor Paulo faz muito isso. Só que a turma tem que querer participar, tem que querer, porque realmente o conteúdo ele é aprofundado, mas vocês conseguem, tá? É um curso muito bom, vocês vão aprender bastante, é só dedicar e perguntar. Professor Paulo, quer falar alguma coisa? Seguinte, é porque eu estava respondendo um outro aluno aqui, rapidinho. Bom, tudo que o professor Theo falou aqui é verdade, gente. Vocês têm que se esforçar, têm que correr atrás, certo? Sempre alguma pessoa me procura para ver qual o melhor canal. Eu até deixo livros, né, artigos, deixo slides, né, nas plataformas como conteúdo complementar, porque, querendo ou não, é muito pouco tempo para muita coisa. Então, tem que partir também dos alunos, né, de vocês, aquela responsabilidade, aquele senso, né, de correrem atrás. Eu estou aqui para ajudar no que for preciso, beleza? Isso aí vocês podem contar comigo. E termina aqui minha fala e deixa o Theo falando aí. Professor Theo, se quiser passar para algum aluno, fica à vontade, viu? Tá bom. Só uma pergunta para o Paulo. Sim, pode falar. Pois não. Paulo, no caso da rematrícula, né? Vocês vão enviar algum formulário para a gente ou vão ter que ir lá na escola refazer a matrícula? Eu vou até atravessar aqui, Luiz. O que acontece, né? Vocês têm que assinar ela de qualquer forma, né? Então, a escola deve convocar vocês para poder ir lá para fazer essa assinatura. Agora, a escola já tem alguns artifícios. Eles conseguem pedir para você enviar o documento aí, tem que ver com a escola, né? Vou pedir até para o Igor explicar para vocês. Vocês enviar alguma coisa, porque parece que eles pedem só o comprovante de endereço atualizado. E talvez, acho que é a identidade CPF de novo. Eles conseguem, às vezes, gerar o contrato, e quando você tiver a primeira aula presencial que vocês assinam, talvez não precise ir lá assinar, mas isso eu vou deixar para o Igor responder para vocês, eu vou pedir para ele falar com vocês, para explicar direitinho, porque eu sei que tem escola que faz assim, tem escola que quer que o aluno vai lá. Então, depende muito da secretaria da escola. Porque vocês vão fazer um novo contrato com o Senai agora do outro módulo que vai começar, que não tem nada a ver com o outro contrato anterior, que foi do módulo que encerrou. Então é como se estivesse fazendo um novo contrato. Ok. Professor? Correto. Pois não, pode falar. Professor, é o seguinte, o senhor falou que, não é o meu caso, no caso, mas pode ser o caso de algum dos colegas. Eu posso reprovar em duas UC. No caso, se eu reprovar em eletricidade e eletrônica digital, eu vou começar a fazer sistemas digitais. Como que, se eu não adquirir, meu desempenho foi insatisfatório, eu não adquiri o conhecimento suficiente para passar para sistemas digitais? Como é que eu vou fazer? Eu sei que a recuperação é paralela, mas mesmo assim. Isso, É por isso boa que pergunta. Isso, é por isso que, assim, Theo, pode responder primeiro. Então, boa pergunta. Aí, ó, você foi no fio da meada. No, no plano de curso não tem um pré-requisito, mas de conhecimento tem. Então, quando você assume, não, eu vou avançar, você está assumindo a responsabilidade de que você vai fazer sistema digital e vai estudar outro em paralelo, porque na oportunidade você acabou não fazendo. Então, o plano de curso, ele permite você avançar. Só que você tem que saber que você está avançando e do risco que você está correndo. Isso acontece na faculdade também, algumas, né? Você tem que fazer uma disciplina, sei lá, cálculo 1, para depois fazer o 2. Aí eu reprovei no 1. Mesmo assim, você pode fazer o 2, mas está devendo 1. O que você está sabendo? Que você fazer o 2, você vai ter que estudar o 2 e ficar estudando em paralelo o 1 também, que você acabou não absorvendo como deveria. Então, o plano de curso permite você avançar. Só que aí, quanto mais você acumula reprovação, não dedica, sua situação vai ficando insustentável, porque vai chegar num ponto que você vai estar estudando um conteúdo que dependia da matéria que você reprovou lá atrás e aí virou uma bola de neve. Por isso que o ideal é você focar direitinho em cada disciplina, não abandona nenhuma, porque todas são importantes. Elas não acontecem ao mesmo tempo, é uma de cada vez, justamente para você dedicar de uma por uma,
para não acontecer isso, tá? Mas isso também acontece por quê? Porque a gente sabe que tem alunos que, por exemplo, reprovou em eletricidade. Por quê? Ah, eu não estava conseguindo em nenhum presencial, eu comecei a trabalhar e eu perdi. Mas eu já domino a eletricidade. Então, o cara vai e avança, porque e depois ele vai pagar a matéria. Mas ele já sabia a eletricidade, ele reprovou porque ele não conseguiu entregar a atividade a tempo, por causa de trabalho, ou porque ele não conseguiu no presencial. Então, a grade, ela permite o aluno avançar, porque são vários casos diferentes. Só que aí a decisão acaba sendo sua, né? Falar, não, eu vou fazer essa aqui primeiro, não vou avançar, não. Não, eu vou avançar porque essa aqui eu consigo aprender em paralelo. Porque também, essa de sistema digital, ela vai falar de eletricidade, só que ela vai falar ali já focado em sistema digital e você vai ter que ficar relembrando algumas coisas. Então, para quem não aprendeu, vai ser muito mais difícil. E complemento falando o seguinte, né? Fica um prejuízo muito grande para o aluno, né? Ele pular essas etapas, né? Porque o curso já é construído justamente para isso, para ele ter a base, ele avançar no intermediário e quando chegar nas questões, nas UCs pertinentes, que é de cunho avançado, que é próprio já de entrar no curso, ele vai ficar devendo lá atrás e ele não vai ter bagagem nenhuma para continuar avançando e assimilando o conteúdo, né? Então, isso foi muito bem pontuado aí, viu? Mais alguma pergunta, gente? Mais algum questionamento? Nós estamos aqui para ouvir. Não, por mim não, professor. Foi muito esclarecedor, foi muito bom. Vocês vão passar esse material para o pessoal também, né? Sim, eu vou disponibilizar. Ah, tá. Ok. Tá, muito bom. Tranquilo também. Pessoal, então eu gostaria de agradecer, né, todos que participaram aqui. Seria legal se tivesse todo mundo, até o pessoal trazer dúvida, mas assim, acontece, foi de última hora, né, não deu para todo mundo se planejar. Saiba que estamos à disposição, entenda o tutor como seu parceiro,